Olá, hoje eu vou falar sobre o projeto intitulado Desenvolvimento de filme adesivo antifúngico contendo extrato de mitracarpos frígidos como tratamento para candidíase e infecções secundárias em pacientes críticos. Esse projeto vai ser apresentado por mim, Lucas Araújo Carvalho, aluno de iniciação científica, orientado pelo professor Dr. Rodrigo Luiz Fabre e tendo como colaboradora Tainá Gomes Ferreira. Vamos falar sobre introdução, objetivo, métodos, resultados e conclusão. A Candida albicans está presente na microbiota de cerca de 20 a 80% da população. Dessa porcentagem, de 70 a 75% das mulheres sofrem ao menos um episódio e metade dessas mulheres elas vão evoluir para a candidíase recorrente, que é aquela de repetição. Melhora, volta, melhora, volta. E isso afeta muito a qualidade de vida da mulher. Em paralelo a isso, a gente tem as coinfecções por Candida albicans, do que se trata. Em casos de indivíduos que estão em imunossupressão ou até mesmo em uso de antibiótico de amplo espectro, isso vai causar um desequilíbrio na microbiota, fazendo com que essas pessoas estejam susceptíveis a ter essas coinfecções por Cândida, o que é o caso de portadores de Covid-19, uma vez que essas infecções pré-existentes, como a Covid, elas são portas de entradas para essa coinfecção por Candida albicans. Por sua vez, os filmes poliméricos de quitosana, eles vêm apresentando uma eficácia terapêutica e um baixo custo. Eles são biocompatíveis, além de serem biodegradáveis e não tóxicos. E também uma conveniência muito boa e um conforto, além deles serem multifuncionais com uma ação prolongada. Para além disso, a gente tem a mitracarpos frígidos, que é a planta de objeto de estudo aqui desse trabalho. Ela é abrangente em regiões tropicais, expressamente encontrada no Brasil, além de ter um alto potencial farmacológico, isso por conta dos seus compostos, que são terpenos, como por exemplo o ácido ursólico, e os flavonoides, que são a rutina. Ambos compostos foram isolados no nosso laboratório e testados contra mitracarpos frígidos. Então, o extrato livre de mitracarpos frígidos metanólico, né, o extrato metanólico de mitracarpos frígidos, diminui a carga fúngica no lavado vaginal, e isso faz com que tenha impede, né, que o fungo penetre ao extrato córneo da vagina. Diante disso, diante do que foi apresentado, esse estudo ele visa desenvolver filmes poliméricos a partir do extrato metanólico das partes aéreas da mitracarpos frígidos, incorporando eles em quitosana para poder avaliar a sua atividade antifúngica e alguns aspectos físico-químicos do filme. Eu vou falar um pouco sobre a metodologia. A gente fez o preparo do extrato metanólico, logo depois a gente fez os testes de ação em envoltório celular e por fim a gente vai falar um pouco também sobre a caracterização físico-química. E aí a gente vai ver peso médio, espessura, umidade e solubilidade. Bom, para preparar o extrato, a gente pegou as partes aéreas da mitracarpos frígidos, colocamos ela em estufa para secar. Logo depois da secagem, a gente faz a maceração em etanol, né? Deixa a droga vegetal ali em contato com o solvente. Depois de um tempo, a gente vai e rota-evapora esse solvente que esteve em contato com a droga vegetal para se obter o extrato bruto. Para a metodologia de ação em envoltório celular, ensaio de proteção do sorbital e ligação ao ergosterol exógeno, foi feita uma microdiluição juntamente com um minóculo na escala 1 de McFarland, tá? Com esses micro-organismos, em especial esses 4 micro-organismos citados aqui, essas duas ATCCs, um isolado da região vulvovaginal e um isolado de regiões variadas de paciente com Covid. Foi feito essa microdiluição com o extrato em associação com o sorbitol e o extrato em associação com o ergosterol. Bom, para caracterização físico-química, fizemos esses 4 testes. Peso médio, a gente pegou uma quantidade de filmes, pesou eles, fez uma média e se obteve o peso médio. Para espessura, a gente pegou uma quantidade de filmes também, fez a espessura de cada um e fez uma espessura média. Para isso, é importante citar que todos esses testes eles foram feitos em cada filme, para os filmes de cada concentração que foi citada anteriormente. Umidade, a gente pesa o filme, depois adiciona ele numa estufa de circulação forçada de ar por 24 horas e depois a gente pesa esse filme de novo e faz a comparação da umidade. Para o teste de solubilidade, a gente faz um teste de entumecimento, grau de entumecimento. Depois, a gente coloca o filme para secar por 24 horas em uma estufa a 60 graus. Depois dessas 24 horas, esse filme é pesado e feita a comparação para saber a solubilidade dele. Para os resultados de ensaio de proteção do sorbitol e ligação ao ergosterol exógeno, a gente pode reparar que comparando com o mitracarpos frígidos metanólico, o extrato, e fazendo a comparação entre ele e as associações de mitracarpos com sorbitol e ergosterol, o valor de MIC, que é o valor de concentração inibitória mínima desse extrato, ele aumenta muito. Então a gente percebe que ele vai de, por exemplo, 62,5 ali naquela primeira TCC, ele vai para mais de 4.000, tanto em sorbitol quanto em ergosterol. E esse é um valor muito significativo. Para os resultados de peso médio e espessura, a gente pode observar bem claramente aqui nessa tabela que, de acordo com que a concentração do filme vai aumentando, tanto o peso médio quanto a espessura também tendem a aumentar. Isso é um comportamento normal, considerando que você acaba que você adiciona mais massa ali. E é importante citar também que interações moleculares promovem uma menor retenção de massa. Quando a gente fala de umidade e solubilidade, a gente pode perceber que na umidade, os valores eles acabaram se mantendo ali também, com exceção do filme que está com extrato em concentração em 0,5, que teve uma porcentagem de umidade um pouco maior quando comparado às outras. Na solubilidade, a gente pode perceber que os valores eles se mantiveram ali com uma alteração baixinha, uma diferença estatística bem baixa mesmo. Bom, com base em tudo que foi apresentado, a gente conclui que a atividade farmacológica de MFM é bem alta, o que possibilita estudos e desenvolvimento de novas formulações para o tratamento de candidíase. Além disso, os filmes poliméricos de quitosana eles se apresentam com um enorme potencial para essa associação com mitracarpos frígidos metanol. E, apesar disso tudo, é muito importante a gente sempre frisar que novos estudos são necessários para elucidar novos mecanismos de ação e garantir a eficácia, segurança e qualidade tanto para os filmes, quanto para o usuário.